Ai, gente, expectativa é uma merda, né? Se a gente pudesse ter o primeiro contato com as coisas sem nenhuma interferência do mundo exterior, a nossa percepção delas com certeza seria muito diferente. Eu digo isso porque eu fui no cinema ver Coringa Delírio A2 e eu tava pronto pra sair da sessão com 3 braços e um olho na testa, tamanha radioatividade. As críticas não têm sido gentis com o filme e palavras como decepção, desrespeito e desnecessário foram usadas. E por esperar ver uma bomba completa, eu não achei tão ruim assim. Mas talvez se eu não tivesse visto as críticas e não esperasse o pior, eu também teria odiado. Ou talvez se eu não tivesse visto as críticas, eu teria amado. Não sei, porque nenhum desses dois cenários aconteceu. A única coisa que eu tenho é a minha reação ao tentar driblar todo esse barulho de fora e pensar com a minha própria cabeça. Calma, nesse vídeo eu vou te contar tudo que eu achei de Coringa 2, mas antes da gente chegar lá, a gente precisa falar sobre como o filme foi um fracasso. E eu sei que é meio pesado falar que um filme falhou em tudo que ele podia, mas é a realidade. Até porque uma coisa é o filme não se sair bem na bilheteria. Beleza, talvez a crítica tenha gostado, mas aí a crítica também não gosta. Pô, talvez o público geral goste, o público geral nem vai ligar pras críticas. Mas aí o público geral também não gosta. Aí você pensa, mas e a fanbase? E os fãs fiéis do primeiro filme? Esses vão gostar, esses não vão soltar a mão. Também soltaram. Coringa Delírio A2 deu checkzinho em tudo que podia dar errado no lançamento de um filme. E eu sinceramente acho que o diretor Todd Phillips já estava preparado para isso. Nesse vídeo eu vou te contar tudo que deu errado na produção e o que eu achei dela, então vem comigo que a gente tem muita coisa para falar hoje. Só vou me apresentar primeiro caso esse seja o seu primeiro vídeo por aqui. Olá, muito prazer, eu sou o Fefo Caires e esse é o Fefoverso, é o nosso mundo pop onde a gente fala sobre filmes, séries, fofocas, tretas e às vezes eu lembro que sou formado em jornalismo e que tive aula de jornalismo opinativo e faço reviews de filmes e séries aqui. Mas é bem às vezes, tá? É só quando eu lembro mesmo. Se você puder me seguir nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Eu sou @fefocaires em todos os lugares. E é isso. Essa sequência nos leva de volta ao mundo do Arthur Fleck, um homem perturbado, pra dizer o mínimo, e interpretado pelo Joaquin Phoenix, que abraça a persona de Coringa depois de passar por episódios traumáticos e abusivos ao longo da vida. Apesar de adaptar o vilão icônico dos quadrinhos da DC, essa nova visão do diretor Todd Phillips prometia ser um filme isolado, sem nenhuma conexão com outra produção, com outras histórias, sem se preocupar em referenciar nada. E Coringa Delírio A2 é um filme de julgamento que aborda as consequências dos crimes cometidos pelo personagem no primeiro filme, enquanto trabalha essa ironia dele ter se tornado um mártir para a sociedade, o que parece ser uma metalinguagem para a recepção de Coringa 1. A gente vai chegar lá. E o delírio dessa vez é em dupla, porque nessa nova produção a gente conhece a adaptação da Arlequina, a Lee, interpretada pela Lady Gaga. A Lee se encontra com o Arthur ainda dentro dessa instituição em que ele tá preso, e ela tenta resgatar dentro dele o Coringa pelo qual ela e tantos outros se apaixonaram na TV. As polêmicas do Delírio A2 começaram bem antes da gente ter qualquer informação oficial sobre o filme, porque foi ainda na pré-produção que a gente escutou pela primeira vez a palavra musical. Só podia ser pegadinha de 1º de abril. Como assim um filme sombrio, sério, realista, pesado sobre a história do Coringa ia ter uma sequência musical? Não fazia o menor sentido. E essa ideia foi pra frente. Em outubro de 2024, chega ao mundo a fantasia musical de Arthur Fleck e Lee Quinzel, dividindo opiniões. Se a gente vai ser sincero, a primeira recepção do filme não foi tão ruim assim. O longa estreou ali com seus 60% depois das primeiras cabines de imprensa. Mas quanto mais opiniões chegavam, menor a nota ia ficando até a gente chegar onde estamos agora, com cerca de 30% da crítica e do público. No Cinema Score, que é um site que faz avaliação de filmes lá nos Estados Unidos com base na recepção do público, essa continuação tomou a lapada inédita de uma nota D. Nenhum filme de herói teve uma recepção tão baixa da audiência. Isso mesmo, nem Madame Teia, nem Morbius, nem nada. Esse aqui conseguiu a proeza de ser a maior rejeição de um filme de herói. E o segundo baque que Coringa 2 tomou foi na bilheteria. E essa é uma escada que a gente foi descendo um degrau por dia.
Isso porque, inicialmente, a expectativa era de que o filme alavancasse cerca de 70 milhões de dólares no primeiro final de semana. Ao longo das últimas semanas, as análises foram ficando mais pessimistas e passaram a projetar algo em torno de 50, 60 milhões. E aí chegamos na última semana. Agora, já levando em conta as baixas compras de pré-venda e as críticas negativas do filme, a nova expectativa era dele fazer pelo menos baixos 40 milhões de dólares no final de semana de estreia. Só pra você ter uma ideia, Coringa 1 fez 39 milhões só na sexta-feira, e ao longo do final de semana já tinha batido quase 100 milhões. Pois é, antes essa expectativa baixa tivesse certa e a gente tivesse feito 40 milhões. Não fez nem isso. Coringa Delírio A2 estreou com 37 milhões de dólares no primeiro final de semana, um número extremamente assustador pro estúdio. Entenda que em 2019, Coringa conseguiu um feito extraordinário de ser um filme barato, que arrecadou mais de 1 bilhão de dólares. Para essa sequência, o orçamento quase quadruplicou, então a expectativa da Warner era conseguir, no mínimo, repetir o sucesso do primeiro filme. Mas em vez disso, a bilheteria só caiu. E esses números são da bilheteria americana, tá? Internacionalmente, o filme conseguiu se sair um pouco melhor. Mas só para você ter ideia e conseguir comparar, a estreia de Coringa 2 nos Estados Unidos foi pior que as estreias de Flash, as Marvels e Morbius, filmes que, para todos os efeitos, são considerados grandes flops dentro das suas editoras. Perdemos a crítica, perdemos o público, perdemos o dinheiro. O que sobrou agora para tentar salvar Coringa 2? A fanbase fiel do filme de 2019? Não dá pra contar com esses também. É claro que muita gente gostou do filme, não dá pra generalizar, mas tirando pela média e levando em consideração comentários feitos em sites como Letterboxd ou Rotten Tomatoes de pessoas que disseram gostar do primeiro filme, a sensação é quase unânime: decepção e desrespeito com o personagem. O que é que fizeram com o meu Coringa? E isso de não ter agradado os fãs mais fiéis pode ter uma explicação. Coringa Delírio A2 não teve nenhuma exibição de teste, ou os test screening, que eles dizem, que é aquelas exibições em que o filme é apresentado para um público seleto e os produtores conseguem ter um feedback, se a direção tá correta ou não. Coringa 2 não teve isso, e parece que essa foi uma decisão tomada pelo próprio Todd Phillips e pela Warner, porque eles queriam evitar spoilers da história, então não vamos fazer nenhuma exibição de teste. O que não faz muito sentido, esse argumento, porque mesmo filmes carregados de spoilers, como Vingadores Ultimato, tiveram test screenings antes do filme ser lançado. É difícil dizer se exibir o filme para fãs e perguntar a opinião deles poderia salvar a produção, mas a falta desse termômetro foi uma das coisas que impulsionou ainda mais esse gostinho amargo na boca de quem estava esperando tão ansiosamente pelo filme. Delírio A2 também quase foi um musical da Broadway, essa era a ideia inicial do diretor antes dele decidir incorporar a história no cinema, e pra mim faz muito sentido. Vendo o filme, eu pensei várias vezes, meu Deus, isso aqui é muito uma adaptação da Broadway. E é engraçado que agora, com essa recepção péssima do filme, a DC tá fazendo de tudo pra pular fora do barco e dizer que não teve nada a ver com essa produção. O James Gunn, que é o encarregado da nova fase da DC no cinema, respondeu uma pergunta nas redes sociais dizendo que Coringa 2 não é uma produção da DC Studios e que não tem nenhuma relação com o universo que ele tá construindo. E o The Hollywood Reporter apurou que, de fato, não houve nenhum produtor executivo da DC envolvido com esse projeto. Em Coringa 1 ainda tinha, mas agora não. Esse realmente foi um filme produzido sem o dedo do estúdio e com 100% de autonomia pro Todd Phillips. Agora entra a minha teoria de que o Todd Phillips estava preparado para essa baixa recepção. Eu vou explicar, calma. A história por trás do sucesso do primeiro Coringa é bem controversa. E esse é um assunto bem delicado, tá? Então seja paciente, pelo amor de Deus. O Coringa de 2019 é um filme que causou muitas opiniões divergentes. Teve uma galera que amou ver essa pegada mais sombria, mais psicológica da construção do personagem, e teve uma galera que achou o filme simplesmente
perigoso. De acordo com algumas críticas feitas na época, Coringa passava do ponto e acabava romantizando, glorificando e mostrando empatia às pessoas que, assim como o personagem do título, também se sentem renegadas pela sociedade e enxergam na violência um jeito de resolver as coisas. E esse é um grande problema dos Estados Unidos, esses tiroteios em massa que acontecem em escolas, em bares, em ruas, em cinemas. Normalmente, esses assassinos são homens que querem se vingar de alguma injustiça que sofreram, que querem ensinar uma lição em quem provocava eles, principalmente quando as ocorrências são em escolas, ou que querem mostrar as falhas da sociedade. É sempre essa externalização da culpa para praticar crimes horríveis, sempre achando que esses atos de violência são uma vingança para uma sociedade que está quebrada. E o Arthur Fleck, o Coringa do Todd Phillips, acabou se tornando um símbolo para muita gente perigosa. E eu não tô inventando nada disso, tá? O próprio diretor Todd Phillips disse em entrevista que não esperava essa recepção e que ele ficou sem reação em como o personagem dele foi retratado para o mundo. Abre aspas. Nós realmente não estávamos preparados para o nível dessa discussão. Joaquim e eu fomos a cinemas em Nova York na noite da estreia e havia 6 carros da polícia estacionados do lado de fora de cada cinema. Havia policiais armados dentro dos cinemas. Nós ficamos tipo, é isso que estamos enfrentando? É sério mesmo? Mas isso é algo que foi criado, não querendo soar como um maluco, mas criado pela mídia. E detalhe, que os Estados Unidos ainda vivem à sombra de um atentado criminoso que aconteceu na estreia de Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, em 2012, no Colorado, quando um homem invadiu uma sessão do filme e atirou na audiência, matando 12 e ferindo quase 100 pessoas. Inclusive, essas vítimas que sobreviveram a esse atentado escreveram cartas para Warner em 2019, temendo pela segurança das pessoas que iriam no cinema ver Coringa. A Sandy Phillips, que é uma das vítimas dessa tragédia no Colorado e que perdeu a filha dela no ataque, disse que Coringa era como um tapa na cara. O medo dela era essa possibilidade do público se conectar com o protagonista do filme e querer imitar ele nessa onda de tiroteios que tá tomando os Estados Unidos. Abre aspas. Minha preocupação é que possa haver uma pessoa por aí, e quem sabe se é apenas uma, que está no limite, querendo ser um atirador em massa e que pode ser encorajada por esse filme. Essa ideia me apavora. A preocupação de que Coringa incitasse a violência era tanta que tinha polícia dentro do cinema em Nova York. Foi desse nível. E isso, conforme o próprio já disse, era uma coisa que o Todd Phillips não esperava. Ele não queria, contava que o Coringa dele se tornasse um símbolo incel. E pelo amor de Deus, eu não tô dizendo que se você gostou do primeiro Coringa, você é assim. Não, eu espero que a galera sã, tenha entendido a mensagem do filme. A gente sabe que é um comentário social, que é uma crítica política, que é um apontamento para as falhas em todas as instituições que deveriam proteger um cidadão. A gente consegue ver as muitas camadas de Coringa, mas você precisa entender que muita gente mal intencionada se aproveitou dessa narrativa do filme. Do anti-herói que é renegado pela sociedade, que sofre com isso, que sofre com aquilo e que desconta sua frustração na violência. E aí entra Coringa Delírio A2, uma sequência que subverte tudo que foi criado no primeiro filme e que dá uma cutucada na forma com a qual o público recebeu o personagem. Eu acho que a gente precisa dar um passinho para trás e entender que o problema do Todd Phillips não é com a gente, não é com quem entendeu o filme. Ele não tem nada contra a gente. O que ele não gostou é de como a mídia e essas pessoas perigosas construíram a persona do Coringa pro mal. E é nessa imagem que ele tá colando um chiclete em Coringa 2 pra provocar. Como eu te disse no começo desse vídeo, eu achei que eu ia sair do cinema verde e roxo nas cores do Coringa por causa dessa bomba radioativa que a Warner Bros. Jogou sobre nossas cabeças. Não foi o caso. Coringa 2 devia ter um título diferente, devia ser Coringa, a piada é você, The Joke's on You. Porque pra mim, essa foi a mensagem que o Todd Phillips quis passar sobre essa idolatria midiática que se criou em cima de um personagem que, vamos ser sinceros,
é um criminoso, é um cara fracassado. Mas na minha humilde opinião, Coringa 2 teve a ideia certa com a execução errada. E eu vou explicar. Uma vez que essa laranja tá sendo espremida por todos os empresários e todo mundo quer tirar uma continuação dessa história, beleza, vamos fazer uma continuação. Pra onde vamos depois que um personagem comete 6 assassinatos e é preso num primeiro filme? Como a gente continua a história a partir daqui? Bom, se é pra continuar nesse tom sombrio, realista e fazendo uma crítica ao Estado e à sociedade, vamos falar sobre o julgamento dele e sobre como a mídia transformou essa figura em mártir. Pô, é uma baita ideia. Primeiro porque a gente não dispensa um bom filme de julgamento, tá? A Anatomia de um Coringa. Segundo porque dá pra traçar um paralelo entre esse sensacionalismo da mídia dentro do filme e a forma com que o personagem foi retratado ou simbolizado aqui fora. E transformar tudo isso num musical com a Lady Gaga... Ah, o Todd Phillips tem um saco desse tamanho pra ter coragem de fazer uma coisa assim. Isso a gente tem que respeitar, tá? O cara pensou em todos os jeitos que ele podia dar um chute no ídolo que ele construiu, ou não quis construir em 2019, e foi lá e fez ainda mais. Entendemos que eu estava embarcado nessa história quando eu percebi que era por esse caminho que o filme estava indo. Então, por que ele foi mal executado? Porque ele simplesmente não foi por esse caminho. A sequência podia ter se aprofundado muito mais nessa hipocrisia da mídia, podia ter se aprofundado muito mais nessa diferença entre o Arthur Fleck, o criminoso sem sucesso na vida, e o Coringa, o personagem criado pra lustrar os crimes, pra criar uma narrativa lúdica em cima do horror. Como a imprensa lida com essas duas personas. Nossa, tinha muita coisa pra eles mergulharem aqui. E o filme até passa por isso, não dá pra dizer que não. A personagem da Lady Gaga tá ali pra fazer isso, justamente pra endeusar o Coringa, mas não reconhecer o Arthur Fleck. Mas eles nunca vão até o fim dessa discussão, porque eles estão perdendo tempo no julgamento do Arthur Fleck. Ambientar essa conversa num julgamento eu acho ok, mas muito do filme é gasto pra recitar o que a gente já sabe que aconteceu. Parece que tem infinitas cenas relembrando os crimes do primeiro filme, e aí entrevistas testemunhas que vão narrar coisas que a gente já viu no primeiro filme, aí fala do assassinato lá do apresentador de TV pela 20ª vez em 5 minutos, e é o tempo todo repetindo essa fita do que a gente já viu, do que a gente já sabe que aconteceu. A gente sabe quais foram os crimes, não precisa voltar nisso o tempo todo. Além desse vai e vem do Arthur abraçar o Joker e aí desiste. Aí ele volta a ser o Joker e aí dá um passinho pra trás. O que seria uma reflexão válida se todo o resto do filme já não fosse um vai e vem eterno. Relembra os crimes, entrevista uma testemunha. Relembra os crimes mais uma vez, porque a gente esqueceu que ele atirou numa pessoa da TV. Entrevista mais 2 testemunhas. E aí tem a fala dos advogados. Aí relembra que ele atirou num apresentador de TV, caso você tenha esquecido. Meu Deus, tem um passarinho dentro da minha casa. Enfim, aí mostra a relação Arthur Fleck e Lee Quinzel. Aí relembra que ele atirou no apresentador de TV, porque em 5 minutos já deu pra você esquecer. Aí mostra a cena de novo. Pra mim isso se tornou muito repetitivo, e era uma engrenagem desnecessária nesse filme. Sobre a questão musical, eu amo musicais, então eu não tive um problema com isso, ok? E dentro do contexto faz sentido, porque o Arthur, ou a Lee, é uma pessoa perturbada. Correta, e ele tá confinado, ele tá preso, então o único escape dele é a ilusão, é criar uma fantasia, é fugir para um lugar dentro da própria cabeça. Então faz sentido, dentro desse contexto, que ele seja um astro nos próprios pensamentos, que ele vire um cantor, que ele consiga ser a pessoa mais emotiva, comunicativa, sensível, dentro dessa representação que ele tem na própria cabeça. Então dá pra comprar a ideia do musical. E isso não me incomodou, pelo menos na primeira metade do filme. As músicas dão sentido pra narrativa, elas continuam dizendo que os personagens já iam dizer de qualquer jeito, mas eu preciso ser sincero e dizer que nas últimas 3, 4 músicas eu já não aguentava mais. Porque o tom das músicas não muda, e elas continuam aparecendo de forma intrusiva, mesmo nos momentos mais tensos do filme. A gente tá numa cena super pesada, super emocional, e aí de repente entra a Lady Gaga sorrindo e cantando jazz. E você fala, ai meu Deus, por um momento esqueci.
que ia ter isso agora. Então, mais pro final do filme vai ficando anticlimático, e essas últimas músicas me perderam total, até porque elas são mais subjetivas. No começo do filme, os personagens estavam conversando e aí entrava uma música que completava esse diálogo, e aí pro fim o negócio é um pouco diferente, as músicas são mais ambíguas e cortam um diálogo que podia ser muito mais aprofundado para apresentar uma música que não vai deixar muito clara qual é a sensação que ela quer passar, qual é o sentimento, qual é a conclusão dela. Por muitas vezes, mais do que deveria, eu me peguei pensando, tá, mas qual que foi a mensagem dessa música agora? Por que exatamente essa e como ela conclui o pensamento que a gente estava vendo antes. Então eu dispensava as últimas 3, 4 músicas. De resto, por mim tudo bem. Até porque eles cantaram uma das minhas músicas favoritas da vida e eu não esperava, eu não sabia que tinha isso no filme. Sem querer falar que música é a cena em que eles estão conversando pelo vidro. Tem no trailer. Sobre a parte técnica da coisa, as atuações estão boas, mas nada que mude a minha vida. Tá, o Joaquin já brilhou no primeiro filme e a Lady Gaga tá boa aqui, mas a personagem dali nunca vai tão fundo ao ponto dela precisar entregar a atuação da carreira. E falando sobre Ali, ela é uma adição interessante ao Coringa, porque ela traz esse fanatismo pelo personagem e também ela ajuda ele a querer lutar pela sua própria defesa, o que faz o filme ir pra frente. Talvez se essa relação fosse mais aprofundada, seria mais interessante, porque a relação entre os dois é uma coisa que se desenvolve super rápido, e como o Arthur é um narrador não confiável, tem muitas interações que a gente não sabe se realmente aconteceram ou não. Porque se aconteceram, essa é a prisão com menos segurança do mundo. E se não aconteceram, eu acho legal. Eu gosto da gente ter que discutir se tal coisa aconteceu ou não. Eu acho sacana da parte do diretor, no bom sentido. Agora, se a gente ter certeza que aconteceu, aí a gente vai ter que dar uma passada de pano, porque não tinha como aquelas coisas acontecerem. A fotografia tá excelente, as cores, a mudança de tom quando vai falar do Arthur, quando vai falar do Coringa, tudo ótimo. O filme só é extremamente longo. Extremamente longo do tipo, peguei meu celular 3 vezes pra ver o horário, porque eu peguei a última sessão, era 9h30 quando o filme começou. Eu já tava pensando, meu Deus, deve ser 1h da manhã, eu tô aqui ainda. Mas enfim, Coringa, Delírio A2 até apresenta uma reflexão interessante sobre o personagem, se você conseguir deixar de lado todas as facilitações do roteiro, as músicas anticlimáticas e conseguir absorver um pouco da mensagem. Mas eu não achei uma experiência horrível, eu achei interessante. E eu sou bem relutante em fazer crítica de filme aqui no Fefoverso, porque eu sinto que eu não consigo me comunicar muito bem. Eu acho que eu sou melhor em te apresentar os fatos do que te apresentar a minha opinião. Então eu não consigo transcrever muito bem o que tá na minha cabeça e passar isso em palavras. Por isso que eu faço pouco aqui no canal. Eu sempre acho que minhas críticas não fazem sentido e são totalmente subjetivas. Mas é basicamente isso, tá? Acho importante fazer um parêntese aqui e dizer pra vocês que eu não gostei tanto do primeiro Coringa. É um filme que não ficou comigo, eu não tenho apego emocional ao personagem, a interpretação do Joaquin Phoenix não me marcou. Tanto é que se você me perguntar qual que é a história de origem do Coringa, eu vou te contar a história de A Piada Mortal. Isso porque eu sou fã de quadrinhos, tá? Eu sou fã da DC, eu sou fã do universo do Batman, li muitas HQs, tive minha fase obcecado pelo Coringa e pela Arlequina. Acho o universo do Batman, acho a ambientação de Gotham uma das mais interessantes dentro dos estúdios, mas pra mim a adaptação do Todd Phillips é mais uma crônica social inspirada no vilão do que uma adaptação do personagem em si. Só pra você entender que a minha opinião veio como alguém que não teve expectativas desse filme ser uma obra-prima como de 2019, porque eu não tenho esse apego, e também como alguém que esperava que Coringa 2 fosse pior do que é. É meio que desse lugar que eu tô saindo. Enfim, isso é tudo que rolou em Coringa 2, pelo menos pra mim. Deixa aí nos comentários qual é a sua opinião sobre toda essa polêmica do fracasso do filme e se você já assistiu, o que você achou dele. Você gostou? Você odiou? Você achou a pior coisa já feita na história da humanidade? Ou se a gente entender os pontos, dá pra pegar uma mensagem ali? Eu quero saber a sua opinião. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreve aqui no Fefoverso, vai me seguir nas redes sociais e a gente se vê no meu próximo vídeo, tá bom? Bye, bye.